Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2024 da Unifesp. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Ao movimentar-se diante de um espelho esférico côncavo, uma criança percebeu que a imagem de sua face, formada por esse espelho, apresentava características diferentes, dependendo da posição que ela se encontrasse. Considere que a distância focal desse espelho seja de 30 centímetros e que obedeça às condições de nitidez de Gauss. Letra A. Em uma primeira situação, a criança se posiciona parada a 20 centímetros desse espelho e vê sua imagem maior do que o tamanho real. Calcule em centímetros a distância entre a imagem da face da criança e o espelho, nessa situação. Em seguida, calcule quantas vezes a imagem da face da criança é maior do que a sua própria face. Veja bem, nessa questão, ele falou o seguinte, que eu estou usando um espelho esférico côncavo. O espelho esférico côncavo é exatamente aquele espelho onde a concavidade é dessa forma aqui. Então, aqui eu teria o centro de curvatura, e aqui eu tenho o foco, e aqui eu tenho o vértice. Beleza? Como ele falou, é para obedecer às condições da nitidez de Gauss. Então, eu vou usar a equação de Gauss. Qual é a equação de Gauss? É aquela que diz assim, ó, uma fimose é igual a um pintinho mais uma pelinha, certo? Bola, quem são esses caras? Pensa o seguinte, se eu colocar um objeto aqui, a sua imagem vai ser formada aqui. Então, veja bem, a distância entre objeto e o vértice do espelho a gente chama de P. E da imagem até o vértice do espelho a gente chama de pelinha, certo? Só que eu não gosto de usar essa relação aqui, porque a gente tem que tirar MMC e dá maior trabalho. Eu gosto de usar a seguinte relação, ó. F é igual a pelinha P, pelinha mais P. Então, eu vou usar essa relação para resolver a questão, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, ele disse o seguinte, o espelho tem 30 centímetros de distância focal. Se é um espelho côncavo, o foco é positivo, porque se fosse um espelho convexo, o foco seria negativo, tá? Se liga nisso. Então, aqui, ó, eu tenho um foco de 30 centímetros. Aí, ele falou o seguinte, ó, a primeira situação, a criança posiciona parada a 20 centímetros desse espelho. Então, a distância do objeto ao espelho, que a gente representa pela letra P, é igual a 20 centímetros. Ele quer que a gente descubra qual é a posição da imagem. Então, usando a superfimose, eu vou ter que F é igual a pelinha P, pelinha mais P. Então, vai ficar assim, ó, 30 é igual a 20 pelinha, 20 mais pelinha. Então, fica 30 que multiplica 20 mais pelinha é igual a 20 pelinha. Fazendo a distributiva, eu vou ter que 30 vezes 20 dá 600, mais 30 pelinha é igual a 20 pelinha. Vou pegar o 20 e vou passar para o outro lado, então vai ficar assim, ó. 30 pelinha menos 20 pelinha é igual a menos 600, porque o 20 pelinha passou para cá, o 600 passou para o outro lado. Então, eu sei que 10 pelinha é igual a menos 600, então, meu pelinha vai ser igual a menos 60 centímetros, né? Porque tiro 10 daqui com 10 daqui, vai ficar 60 centímetros. Note que, eu vou colocar até em vermelho, quando o pelinha é negativo, a imagem ela é virtual.
O que isso significa? Isso significa que, se a gente tiver a situação descrita pelo espelho, né, ó, vamos supor que aqui seja o meu espelho, quando eu peguei e coloquei o meu objeto aqui, a sua imagem, ela passou a estar lá do outro lado. Entendeu? Então, o que eu estou fazendo? A imagem é virtual. Mas ele não pediu, ele falou assim, ó, só calcule a distância da imagem. Então, pelinha é igual a 60. Tá bom? Aí, ele está falando assim, quantas vezes a imagem da face da criança é maior do que a própria imagem? É só você pensar assim, para eu aumentar o pintinho, eu tiro a pelinha do pintinho. Então, o aumento vai ser menos 60 divididos por 20, que é o valor do P. Então, A vai ser 60 divididos por 20. Então, A é igual a 3. Então, o aumento da imagem foi de 3 vezes. Agora, na letra B, ele falou o seguinte, ó. Em seguida, deixa eu botar aqui, letra B. Em seguida, a criança se afasta para 50 centímetros do espelho. Então, o meu P passou a ser de 50 centímetros. No mesmo espelho, aonde a distância focal é de 30 centímetros. Qual é a distância da imagem? Então, você vai fazer de novo. F é igual a P'P, P'P mais P. Então, fica 30 é igual a 50 P'P, 50 mais P'P. 30, que multiplica 50 mais P'P, é igual a 50 P'P. Esse vezes esse vai dar 1.500 mais 30 P'P, é igual a 50 P'P. O 30 eu vou passar para o outro lado, então vai ficar 1.500 é igual a 50 P'P menos 30 P'P. Então, 20 P'P vai ser igual a 1.500. P'P vai ser 1.500 divididos por 20, que é a mesma coisa que eu dividi 150 por 2. Isso vai ser 75 centímetros. Só que ele não quer a distância de P. Ele disse aqui, ó, a distância entre a criança e a imagem da sua face. Então, o que ele falou aqui? Ele falou o seguinte, tenho lá o eixo principal e eu tenho aqui o meu espelho côncavo. A criança estava aqui e a sua imagem se formou aqui, ó. Então, o objeto e a imagem. Então, pelos valores, né, que ele forneceu, daqui até aqui, né, que é o P, é 50 centímetros. E a imagem se formou a 75 centímetros. O problema, ele quer que a gente calcule exatamente essa distância aqui. Então, aquela distância ali vai ser o quê? 75 menos 50, eu vou ter uma distância de 25 centímetros. Beleza?